Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Queridos confrades, queridos leigos e leigas da família Chevalier, que alegria, mais uma vez, podermos celebrar juntos, como família, a festa do nosso fundador, Padre Júlio Chevalier, a memória da sua Páscoa. E como mensagem, no dia de hoje, eu gostaria de lembrar alguns pontos, refletir com vocês alguns pontos. O que nós celebramos nesse dia é a memória de um legado, a memória de um estilo de vida diferenciado. Nós celebramos a nossa identidade. É tão bonito a gente escutar das pessoas, e eu ainda há poucos dias em Bauru ouvi de algumas pessoas dizendo assim: Padre, vocês são diferentes, os missionários do Sagrado Coração são diferenciados no modo como vivem a missão entre nós. É disso que se trata, caros irmãos e irmãs, é fazer memória desse modo diferenciado de viver o Evangelho que Padre Júlio Chevalier nos deixou como herança. Então, quando celebramos a sua Páscoa, nós estamos querendo trazer à tona esse modo tão bonito, tão próximo do Evangelho para a vida das pessoas. Nós também, lembrando do Padre Chevalier, nós recordamos a radicalidade com que ele viveu o Evangelho. Quando falamos de radicalidade, não estamos falando de radicalismos, mas estamos falando do modo como ele encarnou o Evangelho em sua vida, especialmente o Evangelho de João, no capítulo 10. E lembrando que o nosso Papa Francisco tanto nos convida a irmos para além das práticas religiosas e vivenciar a radicalidade do Evangelho. Nós lembramos também do quão exigente foi Padre Júlio Chevalier na sua entrega, no seu modo de viver. Ele foi exigente, em primeiro lugar, consigo mesmo. Portanto, ele nos acena um caminho de entrega, de doação, de serviço. Lembramos também, fazendo memória do nosso querido Padre Chevalier, o seu modo simples, humilde e desapegado de ser. E lembramos dessa universalidade do seu carisma. Não é à toa que nós rezamos o nosso lema, não é? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, que deve ser a expressão do nosso desejo de, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa coerência, ser a expressão desse amor do coração de Jesus em toda parte. E o desafio que nós temos hoje é de sermos sempre fiéis a este legado e não a outros, caros irmãos e irmãs. O grande risco que a gente tem é muitas vezes ficarmos como que à deriva, né, em meio a tantas expressões, né, religiosas. A gente, de repente, para agradar ou para se adaptar, a gente muitas vezes perder o foco. Então, que nós nos esforcemos em olhar sempre para o testemunho de vida do Padre Chevalier, como ele viveu e como ele quis que os seus missionários fossem. Nós devemos sempre absorver o seu estilo de vida para vivenciarmos em nossos dias. E aí, uma palavra em especial aos nossos leigos e leigas. Saibam, queridos irmãos e irmãs, que a participação de vocês na nossa vida, no nosso carisma, na nossa missão e na nossa espiritualidade é exatamente para ajudar-lhes a absorverem um modo de vida, um jeito de ser na igreja, um modo de expressar o Evangelho.
Vocês não existem entre nós para fazer coisas, vocês existem entre nós para darem testemunho desse amor do coração de Jesus em toda parte, assim como quis Padre Chevalier. Portanto, não fiquem tão ansiosos, muitas vezes se perguntando o que a gente deve fazer. O desejo e a preocupação de vocês deveriam ser sempre, assim como deve ser para nós, de bebermos sempre da fonte que o Padre Chevalier nos deixou, para que a gente viva nas mais diversas situações de vida, né? Nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Portanto, é um jeito de ser na igreja, no mundo e na sociedade. Portanto, celebrando o nosso querido Padre Júlio Chevalier, que nós possamos sempre mais focar naquilo que é tão próprio, que é tão característico, que é a nossa identidade. E finalizo dizendo como é bom quando a gente escuta que as pessoas encontram em nós um modo diferenciado de sermos a expressão do Evangelho no mundo e em toda parte. Que Nossa Senhora do Sagrado Coração, aquela que fez e que tudo faz em nossa congregação, que ela interceda por todos nós, seguidores desse modo de viver, desse estilo de viver que o Padre Chevalier nos deixou. Um abraço fraterno a todos e boa festa.